Olá, residente! Muito bem-vindos ao Onco-Ortopedia Online. Nos próximos 3 vídeos, a gente vai falar sobre os pontos mais importantes do osteosarcoma para o TEOD. E a gente dividiu da seguinte forma. Nesse primeiro vídeo, vou falar sobre a classificação, vocês vão entender como são classificados os osteosarcomas e dos subtipos histológicos menos frequentes, mas que uma vez ou outra cai uma questão na prova múltipla escolha. Em seguida, a gente vai falar sobre o osteosarcoma convencional, que é o mais frequente, é o que mais assunto tem a ser falado. E, por fim, o osteosarcoma parosteal, num outro vídeo mais curto, só sobre esse tema. Antes de começarmos, gostaria muito de, mais uma vez, pedir a sua curtida. Clique, por favor, no botão de curtir e divulgue, por favor, e compartilhe esse vídeo com colegas de residência que vocês saibam que vão se beneficiar desse conteúdo. Isso incentiva, isso ajuda bastante a gente a produzir esse vídeo, tanto eu quanto toda a equipe que está aqui presente da empresa Júnior de Medicina do FRJ, nessa missão de fornecer esse conteúdo para que vocês possam aproveitar na preparação para o TEOD. Tá bem? Então, começando, sobre o osteosarcoma. O osteosarcoma é um tumor maligno produtor de osso. Tumor maligno que produz osso, formado por um estroma amplamente sarcomatoso, cujas células produzem matriz óssea, chamada matriz osteoide. Então, essa definição é muito importante, porque toda neoplasia maligna que produz osso é chamada de osteosarcoma. Não importa se a diferenciação é condroblástica, osteoblástica, fibroblástica. Se há célula maligna produzindo matriz óssea, é osteosarcoma. E por isso o motivo dessa primeira apresentação de classificação, porque existem diferentes tipos de osteosarcoma de acordo com esse grau, essa característica celular e essa produção de matriz óssea, que é unânime. A unanimidade é célula maligna produzindo tecido ósseo. Mas existem várias outras diferenças dentro dos subtipos que a gente vai ver mais especificamente. Então, na histologia, é um tumor celular com muita matriz. Veja, essa é a matriz osteoide. É o osso formado pela célula neoplásica. Como você sabe que a célula é neoplásica? Ela tem um formato alterado, por vezes núcleos bizarros, um formato todo irregular, não é semelhante a um osteoblasto, uma célula óssea normal. Então, essa é uma lâmina de um osteosarcoma e a produção de matriz osteoide aqui é evidente, para você ter uma ideia do que a gente está falando. Para classificar e dividir os osteosarcomas, vai ficar de forma didática, assim, ó. A gente vai separar se o osteosarcoma é intramedular ou de superfície. Então, essa é a primeira subdivisão que a gente vai ver na classificação dos osteosarcomas. Observe que o osteosarcoma intramedular é muitíssimo mais frequente que o osteosarcoma de superfície, corresponde a cerca de 95% dos osteosarcomas. Depois que a gente subdividiu em superfície e medular, a gente vai separar o grau intramedular de alto grau, intramedular de baixo grau. O intramedular de alto grau é o osteosarcoma clássico, convencional, o mais frequente, vejam novamente, corresponde a 90% dos osteosarcomas intramedulares. E os de baixo grau são muito menos frequentes. Podemos chamá-lo de um grupo. Osteosarcoma intramedular de baixo grau é suficiente. Não precisa diferenciar osteoma-like, osteoblastoma-like ou displasia fibrosa-like. Considere osteosarcoma intramedular de baixo grau, que é suficiente para o TEOD. Indo para os osteosarcomas de superfície, que são muito menos frequentes, ou seja, são localizados na face externa do osso. A gente vai ter os de baixo grau, que é o parosteal, o intramedular de alto grau, o intracortical, que é muitíssimo raro, e o periosteal. Então é assim que a gente divide os osteosarcomas. Daqui a pouco eu vou falar de algumas características de um ou outro que já foram cobradas em prova múltipla escolha. Mas o que costuma cair em prova oral é o convencional, que você pode ver uma aula exclusiva para ele que vai ser liberada amanhã. É a próxima aula, o osteosarcoma convencional. Então aqui a gente vai focar peculiaridades de alguns subtipos de osteosarcoma que não o convencional. Mas ainda falando do convencional, que é o intramedular de alto grau, de acordo com a característica da célula, existem várias subdivisões.
osteoblástico, fibroblástico, condroblástico, células gigantes, fibroxocitoma maligno-like e telangiectásico. Esses são subtipos histológicos do osteosarcoma intramedular de alto grau, que é a mesma coisa que o clássico central ou convencional, que vocês poderão ver no próximo vídeo. Entretanto, vou frisar aqui uma questão de prova que a diferenciação condroblástica confere o pior prognóstico para este osteosarcoma de alto grau. O osteosarcoma condroblástico tem pior prognóstico. E para você lembrar disso é muito fácil. Lembra que o condrosarcoma é um tumor que não responde à quimioterapia, não entra em protocolo de quimioterapia porque a célula cartilaginosa não responde? É o mesmo motivo do condroblástico ter um pior grau. Tá? Revisando agora de uma forma que eu considero mais didática a classificação. Mais uma vez, central ou intramedular? Dentre os centrais, intramedular clássico a gente exclui, que é o mais frequente, o mais importante, vai ter um vídeo só para ele. Pequenas células, a única coisa que tem que saber, o sarcoma de pequenas células faz diagnóstico diferencial com sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing tem pequenas células redondas azuis, o osteosarcoma de pequenas células também tem essas células pequenas redondas azuis, produzindo matriz óssea osteoide. O intramedular de baixo grau faz diagnóstico diferencial com osteoblastoma. E o telangiectásico, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, por ter uma característica muito importante. Tem um aspecto puramente lítico, isso já foi cobrado em prova. Qual osteosarcoma que tem um aspecto puramente lítico? Então eu vou mostrar a imagem lítica para você. É o osteosarcoma telangiectásico. Em relação aos osteosarcomas menos frequentes, que são os de superfície, vamos dividir em paroxial, a gente vai ter um vídeo só sobre o osteosarcoma paroxial, o perioxial e o de superfície de alto grau. Qual a peculiaridade de cada um? Paroxial é de baixo grau, perioxial é de grau intermediário. Superfície de alto grau, como o nome já diz, é de alto grau. E não é infrequente quando a gente se depara com osteosarcoma de superfície, que ou o ortopedista nos encaminha, ou até o residente vendo o ambulatório, vem com a seguinte pergunta. Aqui, Marcelo, está vendo esse osteosarcoma? O que você acha? Que é paroxial ou perioxial? Mostrando a ressonância magnética. A localização dos dois pela ressonância magnética é muito difícil diferenciar se ele vem do periósteo, que é o perioxial, ou se ele vem da superfície externa do córtex. Tá? Não é por aí que a gente diferencia, a gente vai usar outros fatores. Lembra que eu falei para vocês que o paroxial é de baixo grau? Já é uma característica. O paroxial tem uma diferenciação mais fibrosa. O perioxial tem uma diferenciação mais cartilaginosa. A faixa etária, a localização, vocês vão ver nos próximos vídeos que são diferentes. Então, conceitualmente, ambos são de superfície. Um paroxial ocorre na superfície externa do córtex e o outro periósteo. E é indistinguível o periósteo da superfície externa do córtex numa ressonância magnética. É muito difícil, né? A gente usa outros fatores e os fatores já estou mencionando para vocês que são as diferenças que podem ser cobradas. Como eu falei, o grau histopatológico baixo grau no paroxial, médio a intermediário a alto no perioxial. Diferenciação fibrosa no paroxial, diferenciação condroblástica no perioxial. Vamos, daqui a pouco, ilustrar isso. E um outro grupo de osteosarcoma que você tem que saber é o secundário. Isso caiu na minha prova múltipla escolha do TEOT. Ela perguntava qual o sarcoma radioinduzido mais frequente, ou seja, qual o sarcoma secundário à radioterapia mais frequente, ou seja, qual o sarcoma causado por radioterapia mais frequente, qual o sarcoma mais provavelmente se desenvolve naquele paciente que foi tratado com radioterapia. É o osteosarcoma secundário à radioterapia. Essa era a resposta da questão. Então, o osteosarcoma secundário é aquele que ocorre devido a outras condições e as mais frequentes são radioterapia e doença de Paget. Existem outras causas de osteosarcoma, como osteogênese imperfecta, osteomielite crônica, displasia fibrosa, relatos de TCG. E o osteoblastoma agressivo não se sabe se ele é secundário na verdade ou se é um diagnóstico diferencial. O que você tem que saber sobre o osteosarcoma secundário? Que o osteosarcoma é o sarcoma mais frequente causado por radioterapia
que o osteosarcoma secundário tem um diagnóstico muito pior que o osteosarcoma convencional. Então, ele ser causado por radioterapia ou doença de Paget confere um pior prognóstico. E que na doença de Paget o risco maior de malignização é na pelve. Então, essas são as informações úteis sobre o osteosarcoma secundário. E aqui um exemplo de um paciente que foi tratado com fratura patológica, tinha um osteosarcoma secundário à doença de Paget, não identificaram que isso era um osteosarcoma, acharam que era uma fratura patológica causada por metástase e indicaram a fixação do fêmur, quando na verdade essa lesão tinha que ser ressecada. Né? Então a gente recebeu o paciente dessa forma e infelizmente teve que submetê-lo à amputação devido a esse tipo de tratamento recebido, que deveria ter sido a ressecção na ocasião e não a fixação com placa e parafusos. Osteosarcoma telangiectásico, eu já falei o que você tem que saber. É o osteosarcoma que se manifesta como uma lesão puramente lítica. Exemplo da radiografia, lesão lítica na metáfise distal do fêmur, ressonância magnética mostrando a extensão intramedular. Na histologia, ele tem áreas de cistócio aneurismático, vejam, hemácias no interior das lacunas, células septais e células gigantes multinucleadas, conforme a gente vê aqui nessa lâmina de histologia. Então, tudo que você tem que saber de osteosarcoma telangiectásico é alto grau, células gigantes, cistócio aneurismático secundário no seu interior, tem áreas de cistócio aneurismático, lesão puramente lítica. E o prognóstico é semelhante ao osteosarcoma convencional. Não tem nenhuma, tem muito pouca ossificação, nenhuma exagero, e que o protocolo de tratamento é o mesmo do osteosarcoma convencional, com quimioterapia mais cirurgia. O osteosarcoma periosteal, eu já disse que é um osteosarcoma de grau intermediário a alto, com diferenciação condroblástica. Geralmente a medular óssea não é acometida, é um osteosarcoma de superfície, localizado mais frequentemente na diáfise dos ossos longos, diáfise da tíbia e diáfise do fêmur. O tratamento é com quimioterapia e cirurgia. Então, exemplo do osteosarcoma periosteal na diáfise da tíbia. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre classificação de osteosarcoma e principalmente desses subtipos, periosteal e telangiectásico, que podem ser cobrados na prova. Peço que vocês continuem acompanhando esse treinamento, porque a gente ainda vai falar sobre o osteosarcoma convencional e o osteosarcoma parosteal. Um abraço.